Então, cara, hoje eu vou contar pra vocês aí como foi o meu congelamento dos bagos. Pra quem não sabe, galera, tô com a minha cirurgia de vasectomia marcada, né? Antes de fazer a vasectomia, eu decidi fazer o congelamento de sêmen, né? Então eu vou contar pra vocês aí um pouco de como foi essa experiência, né? É, e também vou contar um pouquinho sobre por que que eu decidi fazer isso daí, beleza? Então vamos lá, cara. Bom, para começo de conversa, né? Eu marquei bem cedinho de manhã para ir lá fazer o congelamento, né? Então você chega lá na clínica, é, você já é recebido por uma moça na porta, né? Uma moça, uma balzaquinha assim, bonitinha, né? E aí você vai, sobe pro segundo andar ali e tal. Chega no segundo andar, tem mais umas, sei lá, cara, umas 3, 4 atendentes ali. É, aí te dão uma papelada, cara, pra você assinar. A primeira coisa que eu vi foi isso, assim, um contrato gigantesco, cheio de cláusulas e não sei o quê, né? Você tem que apresentar uns exames de doenças infecciosas aí, transmissíveis sexualmente, né? É, porque na hora do congelamento, enfim, pode levar algum vírus, alguma coisa junto ali. E como fica todo mundo no mesmo baldinho ali, não é bem assim, mas assim, fica vedado o material, mas eles ficam no mesmo galão ali de nitrogênio, né? Então às vezes pode contaminar, né? É, e aí o que que acontece? Tem que fazer esses exames pra mostrar que você não tem nenhuma doença ali e tal, né? E aí você assina ali e tal, papelada. E eu achei a primeira coisa que eu achei interessante foi que assim, tinha uma opção de você permitir o uso desse material mesmo se você morresse, né? Você poderia deixar alguém como responsável ali pelo material, né? Poderia ser uma esposa, alguém da família, ou autorizar o uso dele indefinidamente, assim, né? Né? Poderia usar ali. É claro que eu não permiti, né? Se eu morrer, o material vai ser descartado, né? É, mas o fato de ter essa opção me chamou atenção, tá? E aí, cara, você preenche ali e tudo mais, né? E, e aí você é chamado pro primeiro andar, que é uma outra salinha, na verdade, uma outra região do prédio. E ali é interessante, né? Você é recebido por uma moça bem bonita, assim. Eu acho que é pra tentar deixar o cara um pouco animado ali, né? Porque você vai ter que extrair o veneno ali, né, cara? Então, você coloca uma moça bonita, estrategicamente ali. Ela era uma balzaca também, mas ela era bonita. E aí ela te recebe, tem 2 potinhos ali, aí ela fala, ó, esse potinho aqui você vai colocar o material, né? O outro aqui tem as instruções, aí você coloca o primeiro potinho dentro do segundo, né? Beleza. Aí entrei, cara, uma cabine, assim, ela só falou assim, se você quiser pode usar o tablet, fica à vontade. Aí entrou a cabine, cara, uma poltroninha preta que só cabe você ali, assim, um banheirinho no fundo, né? E aí tem um tablet, você clica ali, né? E aí você já abre e já tem um monte de pornozão ali. Engraçado que eu abri assim, já vem uns vídeos bem pesadões, assim, cara. Imagina aqueles mais pesados, assim, logo de cara, que o cara resolveu logo o negócio, né? E aí vem a instrução, fala pra você, enfim, lavar ali o documento só com água, a mão, e secar com papel toalha, né? Aí eu me dei conta de que eu não tinha chuveiro, então você tem que lavar na pia, né? Não só a mão ali, mas todo o resto. E aí seca com papel toalha, vai, senta, né? Começa a ver os vídeos ali e, cara, solta a imaginação, né? Pra você liberar o material logo ali. Só que a parte constrangedora de tudo, né? Primeiro é que, tipo, todo mundo sabe que você, o que você tá fazendo ali, né?
Você entra na salinha e a moça. Cara, eu diria que seria menos constrangedor se fosse um cara, sabe? Porque, tipo assim, cara, você chegaria ali e, tipo, o cara também faz isso, né? Não que a moça não faça, mas aí você vai, meu irmão, some pra lá e me fuder aqui, né? Vai com a moça, eu confesso que eu fiquei um pouco mais sem graça, cara. E o fato de a porta ser fininha, né? Então, tipo, ela fica. Qualquer barulho que você faz, você tem certeza que ela tá te ouvindo do outro lado. E ela fica meio que no corredor recebendo os outros caras ali, né? É. E fica falando, ela é uma outra moça, assim, dando risada, cara. E eu acho que elas ficam bem comentando dos caras que saem dali. Não sei se dos caras que estão sem graça, ou se o cara sai de barraca armada ali, sabe? E aí elas ficam comentando. Aquela coisa de colher, né, cara? E aí foi ali rapidinho, eu eliminei o negócio logo ali, já guardei no potinho e tal. Aí ela já, na hora que ela vem pegar o potinho, ela já chega com outra cara, né? Já não chega seduzindo tanto, chegou mais seriona, assim, pro cara e poucos amigos e tal. Pode subir lá e guardar. Uma outra observação interessante, cara, é que eu não vi nem nem solteiro lá, cara. Eu era o único, né? Vi um monte de casais, assim, o perfil dos casais. Mulheres aí, Balzaca já, na faixa dos 39, 38 ali, talvez até um pouco mais velhas, é, e uns com os caras mais ou menos da mesma idade, ou um pouco mais velho, com umas caras de pastel, assim, sabe? Bem mequeinha. O perfil de os casais me parece mais conservadores, assim, moleque com vestidão comprido, manga comprida, com roupa fechada, né? O cara com aquela cara de Homer Simpson, assim. E, e cara, muitos deles ali estão fazendo tratamentos também de fertilidade, né? Não estão necessariamente congelando ali, como era o meu caso. Mas eu me senti ali, tipo, como se todo mundo me olhasse como se eu fosse um alienígena, sabe? Tipo, caramba, o que esse cara tá fazendo aqui sozinho? Não tem esposa, não tem nada. Devia ter, uns 6, 7 casais ali na parada. E até as moças mesmo do atendente ficavam olhando assim, meio encucadas, né? E eu acho que os caras não fazem muito isso aqui no Brasil, né? É, aí eles congelam, né? Ela te chama depois numa outra sala ali, é, congela a parada, né? No nitrogênio a menos 193 graus Celsius, né? Aí você paga o valor ali e enfim, depois tem que pagar uma mensalidade pra manter o material congelado, né? Ela me explicou, aí já paguei e tal, fui embora. Né, todo o processo ali ele demorou mais ou menos umas 3 horas, eu diria, talvez um pouco menos, né? Porque tem que analisar o material, ver a porcentagem de espermatozoides, a qualidade, não sei o quê. E ali, eles falam que assim, você ainda pode ter que voltar lá mais umas 3 ou 4 vezes, né? Dá umas 5 vezes no total. Então você tem que ficar indo lá pra bater uma pupunha de vez em quando para até completar ali umas 5 amostras, né? Se caso essa amostra não estiver top de linha ali, não tiver um nível, uma quantidade legal de espermatozoides, etc. Eu não sei como eles medem a qualidade, a quantidade exatamente ali, mas eles têm formas de fazer isso. Enfim, tá congelado lá os bichinhos, né? E na sequência, eu vou fazer a vasectomia, né? Que é para zerar a quantidade de espermatozoide que passa pelo tubo ali e não correr o risco de engravidar ninguém aleatoriamente e por aí, né? Embora eu sempre use minha proteção também, mas eu acho que isso é uma tranquilidade pra mim, né? Eu passei algumas situações já com moças aí de tentarem, né, forçar uma situação e eu percebi e tal, então eu já comecei a ficar um pouco cabreiro com isso daí, né? É, já conheço casos também de amigos que caíram no golpe da pílula falhou, né? Sempre aos 35, 37, 38 anos, né? A mulher se cuida a vida inteira e chega lá no final, ela descuida. Que estranho, né? Também conheço pessoas que foram acusadas aí pelas mulheres do Job, né? Por tentar extorquir alguma coisa, enfim.
Isso pra mim hoje, a vasectomia, ela é quase um atestado de infertilidade, sabe? E tendo em vista aí todas essas leis completamente absurdas que estão aparecendo e essa coisa do novo Código Civil, que a mulher vai poder chegar lá e falar que qualquer um é o pai, você tem que ir lá provar com TRDNA e tal. Bom, esse é um ponto, né? É, o atestado de que você fez a cirurgia, ele já desmente muita coisa, né? Até do ponto de vista judicial ali, né? E eu sou a favor, cara, de se caso você é vasectomizado e a mulher te acusar, você deixar ela ir até o fim, reverter e meter um processo, uma indenização nela. Pra aprender a deixar de ser espertinha. Conheço pessoas que fizeram isso, né? Inclusive com moços aí do trabalham como programadoras, né? É, enfim, a vasectomia eu acho que vocês já entendem um pouco sobre isso, né? É um processo que ele praticamente é irreversível, então assim, 20% de chance de você reverter, né? Se caso lá na frente você mudar de ideia, quiser ter filhos, né? No meu caso, como eu não tenho filhos, eu quis manter essa opção de lá na frente, né, poder fazer se eu quiser, né? Hoje eu não quero. Acredito que eu vou continuar sem querer, né? Pelos próximos, pelo menos 10, 15 anos aí. Não sei se eu vou chegar a querer ter filhos, mas eu quis manter em aberto essa opção, né? Já explico daqui a pouco por quê, né? Mas, enfim, a vasectomia, ela é um procedimento que é praticamente irreversível, né? 20% é tipo, a cada 5 caras que fazem, só um consegue reverter. A cirurgia de reversão, ela é muito cara, né? Embora a cirurgia da vasectomia seja barata, para você reverter, ela é muito cara. Eu não me lembro exatamente, mas é coisa de 10 até 30 mil reais, né? E tem boa chance de não dar certo. É, Pro cara que ainda quer ter filhos lá na frente, mesmo fazendo a vasectomia, né, que é uma segurança para nós hoje, infelizmente a única coisa que a gente tem para garantir, né, além da camisinha, camisinha vocês sabem, né, galera, fura, rasga, tem muito cara aí que dá mole no pelo pra mulher, ou às vezes bêbado. Enfim, né, cara, é um método que, porra, não te garante muita coisa, né? É, tem mulher até que procurando no lixo a camisinha do cara. A vasectomia é uma segurança, né? Você tem além dos efeitos benéficos da retenção seminal, que seria o NoFap ali, que você faz mesmo se você der uma pupunha. Então, cara, é, enfim, ah, é, o cara tem a opção ainda de lá na frente ele tirar uma agulha diretamente lá do saco, velho. Se você quiser, tipo, se você é vasectomizado, você não quer reverter, tem essa opção. O cara vem com uma agulha lá e puxa para lá de dentro do saco. Bom, cara, eu não quero, assim, se eu vou fazer a vasectomia, eu não quero ter que costurar o meu saco de novo, cara, me desculpa, né? Eu não quero ter que fazer uma cirurgia pra reverter, não quero ter que enfiar agulha ali pra puxar das bolas. Enfim, a opção que eu tive e que eu pensei foi esse congelamento, né? Então, eu paguei ali na faixa mais ou menos de uns 1.400 pra fazer o congelamento, né? O procedimento. E aí depois você paga uma mensalidade para manter congelado, que é em torno ali de 140, R$ 150, né? É, Pode parecer muita grana, né? Mas eu diria que, cara, hoje, 2025, quase 26, cara, o que que você compra com R$ 150, né? Duas pizzas, vai numa GP aí, umas duas camisas talvez, né? E é um investimento que eu posso fazer, que é uma segurança para mim, né? Então eu resolvi fazer, deixar essa opção em aberto, porque senão a minha opção seria fazer a vasectomia e correr o risco de depois não conseguir reverter, de ter que fazer uma extração lá direto do sapo e tudo mais, né? Embora ainda vou ter essa opção também, mesmo com o congelamento, né? A vantagem é que você fica com muito espermatozoide jovem, né? Enquanto se você, sei lá, ó, você sempre lá de rasar, tem um cheio de vazão, uma pegação, né? Para ele mais velho, sabe? Que esse papo de, pensando na real, isso, gente, que ela ficou falando, né? É calculado em torno ali de um terço do salário do cara, na maioria dos casos. Vou botar uma média ali de 30%, né? 30 e poucos por cento. Então, cara, a média de salário do brasileiro, 2.400 aí.
Os caras estão pagando no mínimo aí uns R$ 800, tá? De pensão aí, os mais na média mesmo, os mais classe baixa, tá? Então, tendo de R$ 300, aí é só cara que tá desempregado, ferrado, e elas querendo jogar o cara na cadeia, tá? Aí vamos falar a verdade, não devia nem ter tido filho com esse cara, né? E uma vez que você sobe o padrão também, cara, se você descer o padrão de volta, a justiça não desce a pensão, não, tá? Então, se você tá ganhando ali 3 mil, aí você vai estar pagando 1.000 de pensão, um terço. Você tá ganhando 6 mil, vai para 2 mil de pensão, é da Modernete, tá? Não é teu, não. Então, você tá ganhando 6 mil, na verdade, você tá ganhando 4, 2 é dela. Se você tá ganhando 8 mil, 9 mil, você tem que pagar 3 para ela, beleza? Lembrando, a pensão não é para criança, não, é para Modernete, tá? Ela faz o que ela quiser, ela não tem que prestar conta de nada. Então, é, R$ 150 tá bem pago, né, cara? Pra ter uma segurança reprodutiva, assim, eu acho que é bem de boa, né? Você fazer a vasectomia, trazer o controle da reprodução para suas mãos, você só vai ter quando você quiser, quando você autorizar o descongelamento, né? E quando você achar que achou a pessoa ali que você quer ter filhos, enfim, numa suposição lá no futuro, então você vai dizer, ó, agora vamos ter filho? Vamos. Você vai lá, pega o espermatozoide, manda descongelar, e aí naquele momento você escolheu ter, né? Então, o legal desse processo de congelar e fazer a vasectomia é que você traz a reprodução para o seu controle, não para o controle dela, certo? É, até por isso que é pouquíssimo falado sobre isso, né? Porque elas não querem, vocês já sabem que elas não querem que o homem tenha o controle disso, né? Elas querem escolher quando vão reproduzir, né? É, querem ter o monopólio do controle da reprodução, né? Então, o que que acontece? É, essa é uma ótima opção, né? Eu acho mais barato, bem mais barato que pagar uma pensão, né? É, e outra, tá, cara? Por exemplo, um amigo meu que é policial, ele tem dois filhos com duas mulheres diferentes. O policial militar, ele tá ganhando em torno, ele é bem, assim, tipo, soldado ali, os primeiros ali, ele deve ganhar 5, 6K mais ou menos, né? Então, dois filhos, eu diria que uns 3 mil ali ele pede para uns 1.500 para cada uma. Então, o salário dele, na verdade, sobra 3 mil para ele. É muito pouco, né, cara? E aí o cara, ele fica fazendo umas rendas extras como músico e tal, só que aí o que que acontece? A mulher vai lá, bota na justiça e pede aumento de pensão. Então, se o cara ele sobe de 6 para 9, aí agora ele passa a ter que pagar 5. 2,5 para cada uma, entendeu? Então, na verdade, de 3 mil, que era o que sobrava para ele, ele subiu para 4. E tá trabalhando muito mais. Então, cara, pensão, galera, é escravidão. Pense que pra sempre, tá? Porque se você já tá com 20, com 30 aí, 24 anos de dívida, cara, de um terço do seu salário. Tem noção do que é isso? Se você arrumar um problema desse com 30, só vai parar com 54 anos, quase já aposentando, cara. Então, quer dizer, aposentadoria hoje em dia não dá nem pra encher, né? Mas, pense que cara, isso que vocês estão ligados, né? As leis estão mudando aí todos os anos, toda hora, né? E sabe-se lá o que podem inventar nesses 24 anos que você tiver enrolado ali. De repente vão querer te obrigar a pagar vitalício. De repente aparece uma lei falando que é 50% do salário. Vai saber, cara, o que acontece nessa loucura aí. Eu já não duvido de mais nada. Então, cara, não se arrisquem. Se vocês não têm filhos, cara, deem um jeito. Ah, mas é caro, Dragon, não sei o que e tal. Cara, olha, sinceramente, o cara é pagar pensão, tá? Você fazer uma cirurgia de 2, 3 mil reais aí, mesmo que você não tenha condições aí, você não ganhe bem pra caramba, você consegue juntar uma grana dessa, cara, trabalhando. Reservando aí uns. Se você reservar R$ 300 por mês, você em 10 meses consegue fazer, certo? Aí, pô, 1.400. A galera fala, pô, congelamento é coisa de gente rica e tal. Cara, R$ 1.400 você consegue juntar isso daí também. E outra, tá? Tem muito pobre aí que compra iPhone de 12 mil reais aí e fala que não tem dinheiro pra fazer congelamento, né? É... R$ 150 mensais, cara.
Você tá de brincadeira. O cara faz 2 dias de Uber aí e ele paga tranquilamente isso daí. Tranquilamente, beleza? Então não tem desculpa não. Então vamos lá, cara. Espero ter esclarecido pra vocês aí por que que é importante você fazer a vasectomia, né? E se você tem pretensões lá na frente de ter filhos, ou se você não tem pretensões, mas quer manter essa possibilidade em aberto, caso você lá na frente mude de ideia, bem, a gente nunca sabe como as coisas vão ser. Hoje você tem uma ideia na cabeça, pode ser que daqui a 10 anos você pense totalmente diferente. Então eu escolhi por manter essa possibilidade aberta. Porque o que eu tava vendo, que eu tava enrolando muito tempo pra fazer a vasectomia com medo disso. Ah, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter filho? Mais uma vez, eu hoje não tenho vontade de ter filhos, já faz muitos anos. E eu acredito que possivelmente eu não terei filhos, tá? Mas eu estava evitando fazer a vasectomia por isso, né? E eu percebi, cara, é melhor eu fazer, ficar seguro, né? Não correr riscos de engravidar uma aleatória e de repente arrumar um problemaço, né? Atrasar minha vida um monte. E deixar essa opção aberta. Do que, vou ter, não vou ter. Né? Se você já tem certeza que você não quer ter, não vai ter, pô, só vai lá, faz vasectomia e pronto. Né? Então, por que que eu quis fazer o congelamento? Primeiro ponto, cara, eu não preciso agora tomar uma decisão. Ah, vou ter ou não vou ter. Eu vou fazer a vasectomia e tá lá a opção de ter e de não ter ainda. Então, essa escolha eu não precisei fazer. Primeira coisa. Deixei a possibilidade em aberto. Por que que eu deixo a possibilidade em aberto? Primeiro ponto. No futuro eu posso mudar de ideia. Não sei se mudarei. Minha vontade é não, mas posso mudar, né? Tenho essa opção. Se de repente eu chegar à conclusão de que eu realmente não vou ter filhos, eu vou lá e mando descartar o material e paro de pagar, ok? Do mesmo mês que eu mandar descartar. A segunda coisa é que, cara, eu vejo muitas mulheres aí que chegaram aos 40 e viram que não podem mais ter filhos, né? E estão naquela bad e tal. Eu acho que muito por um arrependimento, ou talvez por, porque para elas é uma derrota, de certa forma, né? É uma janela que se fecha. Enfim, tem uma cobrança social. E, cara, eu sinceramente estou adorando isso. Eu quero ver mesmo o circo pegar fogo. E eu quero estar uns cinquentão, de repente, aí, cara, com um shape bom, grana no bolso. E eu olhar pra cara delas e eu poder dar risada e dizer, cara, se eu quiser, eu vou ter filho. Entende? Pode parecer uma certa maldade minha. É... Honestamente, cara, é guerra, meu amigo. É guerra. Entendeu? Pra mim acabou essa história de ficar com a empatiazinha, peninha delas, isso daí, mas não. É guerra, meu amigo. Tá dando pancada, vai levar de volta. Então, cara, eu vou me sentir muito bem se eu olhar pra elas e verem elas apodrecendo da própria ideologia doente delas, na própria ideologia perversa delas, enquanto eu dou risada do outro lado, com uma boa saúde, um bom físico, uma boa cabeça, dinheiro no bolso e a opção que elas não têm mais, que já se foi. Mas eu vou rir, cara. Eu vou rir e gargalhar demais. Vou ficar muito feliz se isso acontecer, tá? Então eu não quero me colocar na mesma situação delas. Eu quero estar acima. Esse é um segundo ponto, beleza? Psicologicamente, isso funciona muito bem pra mim. É uma vitória, né? É guerra, é vitória. Um outro ponto é que eu penso, né? E agora eu vou dar uma racunizada aqui, né? Fazer umas previsões. Eu penso que em breve o poder reprodutivo ele vai ter muito valor, tá? Por que que eu penso isso? Cara, nós estamos vendo aí uma crise global de natalidade, né? Talvez ali, com exceção, talvez, alguns países de origem árabe e alguns outros, né? É, mas no mundo ocidental, em especial, uma queda de natalidade muito absurda. Nós vamos ter problemas com a Previdência, obviamente, né? O Brasil já tá abaixo do ponto de não retorno, né? Que acho que é 1,6 ali, abaixo de 1,6 filho por ser de luz. É, nenhum país que chegou abaixo desse nível conseguiu recuperar, né? Temos aí alguns que estão bem avançados, igual a Coreia do Sul, por exemplo.
Então a gente vai ter uma crise de natalidade, o que vai levar a poucos jovens, muitos velhos, né? E crise na previdência. O que eu vejo, cara? Num primeiro momento, os governos eles vão começar a pegar um pouco no pé. Então, assim, olha, vamos ter que aumentar os impostos, vamos ter que cobrar. Vou começar sempre nos homens, né? Primeiro eles vêm na gente, né? Cobrar imposto de homem solteiro, de que não tem filho. Enfim, eles vão fazer de tudo para tentar resolver a bagaça jogando no colo dos homens. Só que não vai ser suficiente, porque lembrem que é um ponto de não retorno, não vai retornar à situação anterior. Então, num segundo momento, eles vão precisar jogar em toda a população. Isso vai incluir as mulheres também, né? E o que eu vejo é o seguinte, é uma perspectiva que eu tenho, né? Porque o governo, ele é assim, ele não quer pagar a conta, então ele vai jogar para alguém, certo? Uma perspectiva que eu vejo é assim, é que eles queiram cortar benefícios de quem não colaborou. Entenda que quem colaborou não é quem não pagou a previdência. É quem não colocou um escravinho no mundo, não colocou um filho, ok? Então, num segundo momento, o que eu vejo é que eles podem começar a diminuir a aposentadoria das pessoas que não têm filhos, com o argumento de que, ah, você não colaborou e não deixou alguém para fazer subsistência da sua aposentadoria e blá blá blá, tá? Então pode acontecer, pode não acontecer, mas caso aconteça, eu tenho a possibilidade, se for vantajoso, de ter filhos, ok? É, e, bom, pode ser um raciocínio meio burro, porque criar um filho é caro também, né? E eu sei, né? E eu acho que existe a possibilidade de o governo também, em algum momento, passar a mão nas economias das pessoas, que deve estar pensando, tá preocupado com aposentadoria? Eu tô fazendo a minha aqui no privado. Beleza, mas o Brasil é um país em que o governo já fez isso, né? Lembra da época do Collor. Passaram a mão na poupança da galera, ó, lá ele. E levaram a grana da galera. Tá, isso não é muito difícil de acontecer. Aí você fala, mas eu tenho Bitcoin. Beleza, mano. Também é uma garantia, mas não é certeza também. Então, eu estou jogando com todas as possibilidades na cabeça, tá? Porque o que eu vejo aí é agora uma crise brutal de natalidade, e uma tendência à hipervalorização da reprodução, tá? Então, essa opção, como uma medida preventiva, é, para mim é interessante, né? Lembrando, mais uma vez, eu deixo em aberto a opção de poder ter filhos ou não, tá bom? Eu sei que tem uma galera antidatalista aí. Inclusive, eu vou fazer um react aí, tô devendo ao Magenta um vídeo que eu vou massacrar ele sobre antidatalismo, né? É, mas por enquanto eu tô aqui narrando pra vocês como foi essa experiência, né? Depois eu posso fazer um vídeo narrando como foi a experiência da vasectomia também, pra galera que tem interesse aí em se ligar, como é que é e tudo mais, tá bom? Então esse vídeo hoje foi sobre o congelamento, galera. É, Deixa os comentários de vocês aí, quem já fez, quem já conhece, histórias aí que vocês sabem de golpes e coisas também, pode colaborar muito com a comunidade aí, beleza? E deixa o like também, né, pra fortalecer aí, né? E é isso, cara, né? Eu confesso que isso vai me dar uma paz, me trazer uma tranquilidade, né? Poder saber que de forma alguma eu irei engravidar alguém sem que seja da minha vontade, do meu consentimento, tá? E deixar essa opção em aberto pra mim, pro dragãozinho do futuro, beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço, valeu.